bem-vindo ao canal. É um prazer ter você com a gente. Agora, sem mais demora, vamos começar a história de hoje. Juliano acredita que finalmente se livrou do pesadelo chamado Zélia. Mas mal sabe ele. Um detalhe, escondido por Flora e pelo delegado dentro do hospital, será a armadilha mais cruel de todas, e ninguém vai estar preparado para o que está por vir. Após ouvir a gravação, Maristela corre até o esconderijo do filho. Desesperada, ela o alerta. Você precisa sair do país imediatamente. Mas isso não é tudo. Ela leva Beatriz junto, para que a menina possa se despedir do pai. Sem imaginar que é justamente Beatriz, ao lado de Beto e Clarice, quem está por trás de um plano silencioso para capturar Juliano. No entanto, Clarice vai cometer um erro grave. E nesse momento, Juliano, com uma aparência completamente diferente, vai atrás dela. É aí que acontece o choque mais devastador. Um segredo guardado a 7 chaves, finalmente será revelado. Tudo começa quando o delegado ouve a gravação. Ele imediatamente coloca toda a polícia na busca por Juliano. Sozinho, ele vai até o hospital. Lá, encontra o médico e Flora. Os três ficam em silêncio diante de uma paciente deitada, o rosto coberto, impossível de identificar. O delegado declara com firmeza: ninguém pode saber o que aconteceu aqui. A paciente ainda corre risco. Tudo o que fizemos não pode vazar sob hipótese alguma. Com a voz embargada, Flora diz: aquele velório me destruiu. Chorei como se tudo fosse real. O delegado a interrompe. Vamos encerrar esse assunto. Evite voltar a este quarto. Antes de sair, Flora olha mais uma vez para a paciente imóvel e sussurra: a hora está chegando, e tudo isso vai ter valido a pena. Enquanto isso, Maristela retorna à perfumaria carioca. Ao passar pela sala onde Zélia esteve pela última vez, um arrepio percorre seu corpo. Tentando manter a calma, ela murmura: tem algo errado, mas o quê? O cheiro dela ainda está aqui. De repente, Basílio surge atrás dela. Vai ver, ela ainda está por aqui. Maristela se vira assustada, grita: não fale besteira. Basílio a encara com sarcasmo. O que foi? Medo? Ou é culpa pelo que o filhinho da mamãe fez? Com um olhar firme, Maristela rebate: a verdade vai aparecer no tempo certo. Não se meta. Basílio se aproxima. Então por que o Juliano fugiu? Me diga, onde está meu enteado? Desconfiada, Maristela responde: não sou tola. Nunca vou revelar onde o Juliano está. Ela cruza os braços e ordena: agora saia da minha empresa. Desde que Zélia sumiu, você não tem mais lugar aqui. Basílio dá uma risadinha seca. Eu nem deveria te lembrar, mas você é tão esperta, né? Você e seu filho estão afastados por causa do inquérito. E eu, como vice-presidente, assumo a presidência enquanto ele estiver fora. Então, quem tem que obedecer ordens aqui é você. Com os punhos cerrados, Maristela responde, cheia de raiva: isso não vai ficar assim. Maristela cerra os dentes, olhando para Basílio com ódio nos olhos. Eu não vou ficar parada, vendo você tomar tudo o que é meu. Tá ouvindo? Eu ainda tô no jogo, e vou usar tudo o que tenho para vencer. Basílio apenas sorri com frieza e responde com calma: então, até lá, é melhor você me chamar de senhor presidente. A frase é como uma faca no orgulho de Maristela. Ela engole em seco, sem conseguir responder. Vira as costas, mas seu olhar carrega raiva e planos sombrios. Pouco depois, num cais deserto, Maristela sobe em um velho barco ancorado silenciosamente. Dentro da cabine apertada, Juliano está encolhido, inquieto. Ele bagunça os cabelos, resmungando: eu não aguento mais ficar preso nesse barco minúsculo. Maristela lança um olhar de desprezo. Então escolhe, isso ou a cadeia. Juliano fecha os punhos, desvia o olhar. Murmura como se falasse sozinho: tem que fazer alguma coisa, não dá para continuar assim. Maristela o corta, firme: a única coisa que você tem que fazer é sumir desse país. Foi você quem fez aquilo com a Zélia. O delegado tá no seu encalço.
Não tem mais saída. Juliano encara a mãe. Os olhos dele estão cheios de angústia. Ele responde com firmeza: eu não posso abandonar a Clarice. Tem a Bia. Maristela bufa, gélida. A Clarice não liga mais pra você. Ela já tá começando uma nova vida, sem você. Mesmo assim, Juliano continua insistindo em Beatriz, como se fosse sua última esperança. Maristela suspira, exausta. Tá bom. Eu vou trazer ela, pra vocês se despedirem. Mas depois disso, você vai embora do país. Sem discussão. Juliano engole em seco, e afirma: eu vou fazer o que a senhora tá pedindo, mãe. Mas o que nenhum dos dois imagina é que esse plano de fuga aparentemente perfeito vai virar uma armadilha pronta para explodir. Não muito tempo depois, no conjunto residencial, Maristela aparece diante de Beatriz. A menina mimada a olha surpresa. Vovó, o que tá fazendo aqui? Maristela vai direto ao ponto. Seu pai quer te ver. A frase faz Beatriz congelar por um instante. Ela dá um passo em direção à sala. Mas só de ouvir a voz da avó, seu coração dispara. Um pressentimento estranho sopra como vento frio pela espinha. Ela recua. Se esconde no corredor. E, escondida, tenta escutar o que se passa no cômodo ao lado. Estão falando muito baixo. Não consigo ouvir nada. Sussurra, com o coração apertado. A poucos metros dali, Maristela ainda espera, impaciente. Ela pressiona, com a voz baixa e ameaçadora. Vamos. É pra agora. Você vai, ou não vai ver seu pai. Beatriz levanta os olhos para a avó. O olhar perdido, cheio de medo. Um segundo de silêncio. E ela responde, com a voz trêmula: eu vou. Eu preciso me despedir do dele. Eu não posso virar as costas agora, justo quando ele mais precisa de mim. Maristela sorri, com um olhar compreensivo. Eu sempre soube que você não ia esquecer da gente. Apareça no barco do seu avô dentro de 1 hora. Maristela vai embora. Bia fica parada, sem conseguir conter as lágrimas. Ela treme, de emoção, de dúvida, de algo que nem sabe explicar. Uma voz surge atrás dela. Beatriz, você tá bem? Bia seca as lágrimas apressada, vira o rosto. Tô sim, não é nada. Beatriz encara a amiga, com voz suave. Eu vi você conversando com a Maristela. Vocês estavam falando do seu pai, né? Onde ele tá, Bia? O coração de Bia dispara. Ela sabe que não pode deixar escapar nada agora. Ela não falou nada, tá bom? Agora me deixa em paz. Ela se vira e sai às pressas. Beatriz fica parada, murmurando para si mesma. Ela é uma péssima mentirosa. Tá escondendo alguma coisa. E eu vou descobrir o que é. Pouco depois, Beatriz encontra Beto. Ela fala com convicção. Eu acho que a Bia vai se encontrar com o Juliano. Beto arregala os olhos. O quê? Você tem certeza disso? Beatriz balança a cabeça. Responde devagar. Certeza eu não tenho. Mas ela falou com a Maristela. E depois ficou super abalada. Tá na cara que ela tá escondendo algo de mim. Beto olha para o horizonte e solta um suspiro. Eu não duvido nada que a Bia esteja ajudando o Juliano. Beatriz concorda. Então, você sabe muito bem o que a gente tem que fazer. Ao mesmo tempo, Clarice vê Beatriz e Beto saindo às pressas. Ela decide segui-los discretamente, sem imaginar que eles estão seguindo Bia. E o destino final é o esconderijo de Juliano. Minutos depois, Beatriz e Beto estão escondidos atrás de um muro, perto da marina. Eles veem Bia se aproximando, com o olhar confuso, os passos hesitantes. Beatriz sussurra. Ele só pode estar em um desses barcos. Beto franze a testa. Mas a Bia tá parada, como se tivesse vindo só para ver o mar. De repente, uma voz ecoa atrás deles. Posso saber o que vocês estão fazendo aqui? Beatriz leva o maior susto. Seu grito ecoa por todo o cais. Ela tenta se abaixar, querendo se esconder. Mas já é tarde demais. Bia já viu onde eles estão. O coração de Beatriz dispara. Ela sussurra, apavorada. Mãe, a senhora não devia ter seguido a gente.
Clarice se aproxima, com voz fria. Eu não quero saber. Eu vi vocês dois seguindo Bia. O que acham? Que ela tá escondendo o Juliano? Beto se apressa em responder. Não. Mas a gente acha que a Maristela contou pra ela onde o Juliano tá. Clarice rebate, firme. Isso é uma loucura. A Bia nunca ajudaria o Juliano. Nesse momento, Bia sai de trás de um barco. Seu olhar é calmo, mas suas palavras gelam todos ali. Eles estão certos, mãe. Clarice congela no lugar. Beatriz e Beto ficam boquiabertos, sem acreditar no que ouviram. Clarice gagueja, com a voz trêmula. Como é que é? Você tá ajudando seu pai, mesmo depois do que ele fez com a Zélia. Bia respira fundo e responde pausadamente. Não é isso. A vovó disse que meu pai queria falar comigo. Clarice se aproxima, tentando manter a calma. E você veio fazer o quê? Pedir a bênção dele, foi. Bia balança a cabeça, firme. Eu vim ver se ele realmente está aqui. E eu juro, eu ia contar pra vocês. Pra gente pensar num plano, pra capturar ele. Beto a encara, desconfiado. E quem garante que isso é verdade? Bia olha cada um nos olhos, sem piscar. Ela afirma, com firmeza. Vocês precisam confiar em mim. Eu não sou mais a Bia Alencar. Agora, eu sou Bia Batista. E o Juliano tem que pagar por tudo que fez. Com a minha mãe e com a Zélia. Clarice, Beatriz e Beto ficam em silêncio. Cada um com um olhar diferente. Confusos, abalados, sem saber se devem confiar ou não. Enquanto isso, no hospital, Flora ainda acompanha uma paciente especial. A pessoa ainda não despertou. Ela se aproxima da cama, se inclina e sussurra. Você está se recuperando. Logo, você vai sair desse hospital. E vai poder buscar a justiça, que tanto merece. Flora se afasta, os olhos marejados, a voz presa na garganta. A gente precisa de você, mais do que nunca. O Basílio me disse que a Beatriz e o Beto estão muito perto de encontrar o Juliano. Espero que isso seja verdade, porque nós não teremos outra chance como essa. Algum tempo depois, Bia se aproxima do barco do avô. Ela para por um instante. De repente, ouve passos atrás de si. Seu coração começa a bater acelerado. Juliano aparece, com um sorriso cheio de emoção. Filha, eu sabia que você viria. A poucos metros dali, Beatriz, Beto e Clarice observam em silêncio. Não muito longe, Basílio e o delegado também chegam à marina. Tudo parece estar pronto. Uma armadilha perfeita. Juliano abraça a filha com força. Ele sussurra, em tom urgente. Vem comigo, meu amor. Vamos sair deste país, para sempre. Bia começa a tremer. Sua voz falha. Eu não posso. Juliano para, surpreso. Ele olha nos olhos da filha e percebe algo estranho. O que foi, filha? Juliano começa a olhar ao redor. Tenso, desconfiado. Apenas o som das ondas e barcos vazios. Você tá procurando o quê, pai? Juliano encara Bia, com olhar de suspeita. Você tá me traindo. O corpo de Bia se paralisa. Ela não consegue dizer uma palavra. Juliano sai do barco, caminhando devagar. Seus olhos vasculham cada canto ao redor. Nesse instante, do outro lado do pier, Basílio e o delegado surgem. Juliano se vira bruscamente, olhos arregalados. Bia está prestes a chorar. Ela balbucia. Me desculpa. Sem pensar duas vezes. Juliano começa a correr. O delegado, Basílio e Beto partem em perseguição. Clarice e Beatriz correm até Bia. A jovem está em pânico. Respiração curta, descontrolada. Juliano chega ao estacionamento. Nesse momento, um homem deixa seu carro ligado e sai. Sem hesitar, Juliano entra, gira a chave. E o carro arranca a toda velocidade. O delegado grita. Ele tá fugindo de carro. Entrem no carro agora. Beto e Basílio pulam na viatura. Começa uma perseguição de tirar o fôlego. Juliano acelera pela rodovia, desviando entre os carros, quase sendo alcançado. Ele faz uma curva arriscada por uma estrada estreita e perigosa.
A viatura começa a ficar para trás. Juliano consegue despistá-los. Dentro do carro da polícia, o delegado berra, furioso. Eu não acredito nisso. Beto cerra os dentes, irritado. Calma. Pelo menos conseguimos anotar a placa do carro. Responde Basílio, ainda com o olhar fixo no horizonte. E ainda temos uma aliada que está agindo nas sombras. Essa batalha ainda não está perdida. Confie em mim. Algum tempo depois, Juliano aparece na porta da casa dos Alencar, totalmente descontrolado. Maristela se desespera ao ver o estado deplorável do filho. O que você está fazendo aqui? Por que você está assim? Juliano respira com dificuldade, seus olhos cheios de fúria. Ela transformou a minha própria filha em uma armadilha contra mim. Maristela fica paralisada. Do que você está falando? Juliano praticamente grita. Da Clarice. Eu vi ela se escondendo, bem na hora que o delegado apareceu. É claro que foi ela. A Bia só escuta a mim e a ela. Dessa vez, não vai ter perdão. Eu vou fazer justiça, custe o que custar. A Clarice, ou fica do meu lado, ou vai ter o mesmo destino que a Zélia. Maristela fica em choque. Mal consegue reconhecer o filho que um dia criou. Enquanto isso, a boate vai ficando cada vez mais cheia. Lia se prepara para o show mais importante da sua vida. Clarice e Beatriz decidem ir com Gregório e Beto. Mesmo com o coração apertado, Juliano ainda está à solta. As luzes do palco se acendem. Lia entra em cena, envolta por uma aura de brilho. A plateia se cala, esperando. Ela segura o microfone, emocionada. Hoje, pela primeira vez, vou apresentar uma nova música, diferente das anteriores. Esta fala sobre o amor. Um amor maduro, sem imposições, sem desconfiança. E eu preciso dedicar essa canção ao amor da minha vida, Raimundo Sobral. A música começa. Lia canta. Cada verso, cada palavra, toca profundamente o coração de Raimundo. Ele não consegue conter as lágrimas. Quando a canção termina, ele sobe ao palco e a beija, sob aplausos calorosos que tomam conta do salão. Instantes depois, Clarice se afasta do grupo e vai até o banheiro. Ao entrar, percebe que a janela está escancarada. Um vento frio invade o ambiente e um pressentimento inquietante toma conta dela. Sem hesitar, Clarice se vira para sair. Mas, nesse exato momento, Juliano surge lentamente de uma das cabines dos fundos. Seus olhos queimam de ódio. Clarice recua, com o coração disparado. Juliano fala, com uma voz grave e gélida. É melhor você não sair daqui. Clarice ficou paralisada. Seu corpo inteiro parecia congelado diante do olhar insano de Juliano. Ela não conseguia reagir, não conseguia correr. Só lhe restava ficar ali, frente a frente com o demônio. A poucos metros dali, Beatriz começou a sentir um aperto no peito. Minha mãe está demorando demais. Ela caminhou em direção ao banheiro. Lá dentro, um vazio absoluto. Nenhum sinal de vida. Nenhum som. Beatriz olhou para o espelho e ficou em choque. No vidro, uma frase escrita com batom vermelho, em letras trêmulas. Adeus, estrelinha. Beatriz gritou, desesperada. Não, não pode ser. Ela soube na hora. Só podia ter sido Juliano. Não havia dúvidas. Imediatamente, Beatriz chamou Beto e Gregório. Eles revistaram o banheiro, depois toda a boate. Mas Clarice tinha desaparecido, sem deixar rastros. Semanas se passaram. Ninguém tinha notícias de Clarice. Todos estavam tomados pelo desespero. Mas ninguém perdia a esperança. Todos acreditavam que ela ainda estava viva, em algum lugar. No hospital, o médico saiu e conversou discretamente com Flora. Sim, ela já teve alta. Vocês podem colocar o plano em prática. Flora sorriu, aliviada. O senhor não faz ideia do quanto nos ajudou ao guardar esse segredo. Só ela pode salvar a Clarice. Do outro lado da cidade, numa casa abandonada e fria, Clarice abriu os olhos lentamente. Um fio de luz entrava pela janela quebrada. Ela estava exausta. Cada respiração era um esforço.
Ela sussurrou. Quando esse pesadelo vai acabar? Uma voz familiar respondeu, fria e cruel. Nunca, meu amor. Agora, essa é a nossa vida. Juliano, com o rosto abatido, barba por fazer e um olhar insano. Clarice tremia, tentando suplicar. Por favor, me deixa ir. Eu só quero ver minhas filhas de novo. Juliano arregalou os olhos e gritou. Suas filhas me traíram. Foi por culpa delas que estamos nos escondendo assim. E você acha que elas ainda merecem o amor de uma mãe? Ele se virou, passos nervosos, descompassados, sem perceber que Clarice segurava algo com força nas mãos. Seus olhos brilhavam com uma determinação silenciosa. Ao mesmo tempo, Beatriz recebeu um envelope estranho. Dentro, havia uma carta escrita à mão. A caligrafia era delicada, de uma mulher. Ao ler as primeiras linhas, ela se emocionou e correu até Beto. A voz tremia de emoção. Olha só o que eu recebi. É uma pista sobre o paradeiro da minha mãe. Beatriz mostra a carta, com os olhos brilhando de esperança. Eu reconheço essa letra, mas não é da Clarice. Então, de quem será? Desconfiado, Beto franze a testa e responde. Eu não sei. O caso da Clarice já está em todos os jornais. E se for uma armadilha? Ou só uma brincadeira de mau gosto? Beatriz, séria, insiste. Durante todas essas semanas, essa foi a única pista que tivemos. Se você não for comigo, eu vou sozinha. Beto respira fundo, hesitante. Tá bom, mas não vamos sozinhos. Vamos avisar o delegado. Ele está do nosso lado. No cativeiro onde Clarice estava presa, ela consegue se soltar usando uma ferramenta secreta. Com cuidado, ela caminha devagar pelo local, fazendo barulho de propósito. Naquele momento, Juliano está distraído com uma garrafa de bebida, completamente fora de si. Clarice olha para a porta. Está aberta. Seu instinto grita. Ela dispara, mas seu movimento chama a atenção de Juliano. Ele sai pela porta correndo. Ao ver sua ex-esposa tentando fugir, ele grita. Volta aqui. Você não vai escapar. Mesmo tonto, Juliano começa a persegui-la. Clarice, fraca, não consegue ir muito longe. Ela cai no chão. Juliano se aproxima, com um sorriso perverso nos lábios. Te peguei, né? Eu tentei ser bonzinho com você, mas eu cansei. Como dizem por aí, o que não se aprende com amor, se aprende de outro jeito. Juliano aponta para Clarice. Ela chora desesperadamente. Fecha os olhos, como se aceitasse seu destino. De repente, uma voz ecoa, firme e segura. Uau! Que discurso emocionante! Quase acreditei. Mas eu conheço uma outra forma de te ensinar, Juliano. Juliano congela. Seus olhos se arregalam ao reconhecer a voz. Clarice abre os olhos, em choque. Zélia. Vaz. Juliano encara a mulher loira. Gagueja. Eu deixei você caída lá. Zélia sorri com um ar enigmático. Não, isso só pode ser um pesadelo, né? O que tinha naquela garrafa? Zélia responde, com calma. Boa pergunta. Você vai descobrir muito em breve. Nesse momento, o delegado aparece, junto com Beatriz e Beto. Todos ficam em estado de choque. Mas ao olharem nos olhos do delegado, eles percebem que ele já sabia que Zélia estava viva. Logo depois, Basílio e Flora também se aproximam. Tremendo, Beatriz pergunta. Então era esse o segredo que vocês estavam escondendo esse tempo todo? A Zélia está viva. Flora sorri suavemente e responde. Ainda tem mais. A poucos metros dali. Juliano aponta para Zélia. Mas, de tão nervoso, ele não consegue manter o foco. Zélia debocha do vilão. Juliano, transtornado, pergunta. Como você escapou? Zélia responde com orgulho. Me reanimaram no hospital. Como eu era uma testemunha importante, decidiram enganar todo mundo. Fiquei naquele caixão por um bom tempo, até me tirarem de lá. Mas valeu a pena, não vale? Agora eu posso acertar as contas. Furioso, Juliano grita. Isso é o que vamos ver. Pode se despedir pela segunda vez.
Na hora, Juliano aperta um botão, mas nada acontece. Ele aperta de novo. E mais uma vez. Nada. Zélia solta uma gargalhada irônica. É só um brinquedinho, seu bobinho. Juliano tenta atacar Zélia, mas o delegado surge de seu esconderijo e grita. Parado. Sem saída, Juliano começa a fugir. Ele pula no barco do pai, o único meio de escape, e acelera rumo ao mar aberto. Em alto mar, ele suspira aliviado, achando que escapou. Mas ao olhar para baixo, percebe que o barco está se enchendo de água, no meio de uma área infestada de tubarões. Da costa, os mocinhos assistem o barco afundar lentamente, e o vilão desaparecer para sempre no fundo do oceano. No dia seguinte, Zélia aparece diante de Maristela. Maristela fica em choque. Cambaleando, pergunta: que brincadeira é essa? Zélia, a loira poderosa, reassume seu posto na presidência, enquanto Maristela é presa e levada ao Chilindró, por ser cúmplice de Juliano. Flora e Basílio começam a namorar, e aproveitam a vida no casarão dos Alencar. Mas, sob o chão daquela mansão, existe um segredo enterrado, que até hoje, ninguém jamais descobriu. Zélia voltou, mas será que foi no momento certo? Ou ela também deveria pagar pelos erros do passado? Claquete, chegamos ao fim do vídeo. Se você também está acompanhando cada reviravolta dessa novela com o coração na mão, não esqueça. Polegar apontando para cima, curte o vídeo. Se você se emocionou com a virada da Bia. Taxinha, inscreva-se no canal para não perder nenhuma novidade ou spoiler quente da sua novela favorita. Obrigada por estar com a gente até o último segundo. Nos vemos no próximo vídeo. Alfinete, e você? Está assistindo de qual cidade? Conta pra gente nos comentários.